Meus amados irmãos, eu vou aproveitar o tempo que nos resta para partilhar um pouco com vocês. Já tivemos um bom ensino da palavra, né? Meu filho, cada vez que ele vai ministrar, eu fico surpreso e fico feliz também de ver a graça com que Deus usa nisso que ele tem aprendido. E desde esses poucos dias agora, tem uma palavra que tem me incomodado muito. Por exemplo, aqui no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 10, ele diz assim: há, por exemplo, muita espécie de vozes no mundo. E eu quero falar um pouquinho a vocês sobre as 3 vozes que falam no mundo, porque muitas pessoas não conseguem discernir as vozes. Nós temos a voz de Deus, o pastor Júnior já mencionou aqui, quando Deus disse, haja luz, quando Deus disse para Adão, que Adão era para cuidar e para guardar e para lavrar o jardim, quando Deus disse para Adão, de todas as árvores tu podes comer, menos de uma só. Então, isso é a voz de Deus. E o grande problema que nós temos é, muitas vezes, nós não conseguimos entender e não conseguimos aceitar e não conseguimos ouvir como deve ser a voz de Deus. E eu só estou ali onde eu estou, irmãos, porque Deus me ensinou a ouvir a voz dele. E conseguir discernir, separar o que é de Deus. Porque as 3 vozes são a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do próprio homem, a voz humana, que trabalham aqui na terra. Basicamente, essas 3 vozes é que estão sempre agindo. Jesus disse, é necessário que eu morra, mas eu vou morrer e vou ressuscitar. E nesse mesmo capítulo 16 de Marcos, um pouco antes, você vai ver quando aquelas mulheres que foram ali, portanto, ver Jesus, não é? Vejam qual que era a preocupação delas. Se você ver comigo no capítulo 16 de Marcos, aqui nesse verso, você vê o que nós não prestamos atenção para a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, não pode ser discutida. E no primeiro dia da semana, no versículo 2 do capítulo 16, foram ao sepulcro de manhã, cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Elas estavam preocupadas com uma pedra. Nós vivemos que Deus manda fazer. O Senhor disse para Filipe, onde vamos conseguir pão para toda essa gente, né? E Filipe pensou que Jesus falava de dinheiro. Senhor, 200 denários não chegaria. Nós estamos sempre querendo mudar o tom da voz de Deus. Aí Satanás se aproveita disso, chega e diz assim, não é assim que Deus disse? Porque ele conhece a Bíblia melhor que você. Ele levou Jesus, sabe, nada contra quem vai orar no monte, pode orar no monte, na montanha, aonde você quiser, mas ele levou Jesus para um lugar muito alto para oferecer o mundo para ele, e sempre usando a palavra. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem que ser, nós temos que ser sensíveis, temos que aprender a discernir aquilo que é de Deus. Não foi fácil para mim, irmãos, aceitar essa palavra, aceitar esse desafio. Mas eu lembro que no dia 23 de agosto de 87, pastor Zilmar, lá em Belém, era o grande culto, era na segunda-feira, a igreja estava já pronta, o templo novo, entravam 10.000 pessoas na segunda. Nós tivemos que baixar um decreto para só entrar quem tinha cartão de membro, senão era impossível conter o povo. E naquela noite, à tarde, eu passei por uma experiência, porque eu apoiava um irmão que era missionário no Canadá, eu recebia o dinheiro dele na Secretaria de Missões e tinha que transformar aquele nosso, que eu nem sei, não sei se era cruzeiro, não sei que dinheiro era nesse tempo, isso foi 87, né? Eu não sei que dinheiro era.
E eu tinha que pegar aquele dinheiro, transformar em dólar, colocava num envelope, mandava lá para o Canadá, embrulhado em papel carbono, porque a igreja não tinha, ela não sabia mandar dinheiro para fora. Então, imagina isso aí. Aí eu fui nesse dia à tarde para receber o dinheiro do missionário, né? E quando eu estou lá, o pastor disse assim, irmão Eliel, me chamava o doutor Eliel. Eu já era dirigente de congregação, me chamava doutor Eliel. E aí, doutor Eliel, nós já choramos muito hoje. Está aí um africano, falou muito lá da miséria da África, e o pastor vai mandar um missionário para lá. Aí eu dei uma risada. Disse, o senhor só pode estar brincando. Vocês, quando o meu irmão era missionário em Santa Cruz de La Serra, ele tinha que vir em Corumbá buscar o dinheiro dele, porque vocês não conseguiam pôr dinheiro na Bolívia. Eu tenho que mandar o dinheiro lá para o Canadá, porque vocês não conseguem mandar dinheiro para o Canadá. Ele disse, eu vou orar por esse homem. Esse homem vai morrer lá. Na África, Moçambique, um país em guerra, um país comunista, esse homem vai morrer lá. E o homem era eu. E isso aqui é pouco. Belém eram 200 obreiros que ficavam lá em cima, tinha uma galeria só para os obreiros, né? O pastor ficava aqui embaixo, uns 10 degraus abaixo, né? Certo? E estava aí, então eu estava apaisando. Apaisando, sabe como é que é, né? Vermelho do Gouveia. É eu próprio. É. E eu estava ali, né? Olha, vocês fazem isso, vocês estão proibidos de olhar para aquele relógio. Não olha para ele, por favor. Eu estou ali e eu lembrei desse negócio toda hora. Tem missionário aqui, tem missionário aqui. E eu disse, hoje eu vou acabar com essa história de missão. E fiz uma oração, sentado. Da onde eu estava, eu via o pastor, mas não era possível de me ver. Eu disse, Senhor, se é verdade que o Senhor tem realmente um chamado desse para mim, e me quer fazer numa obra como essa, tu vai fazer 3 coisas agora. Primeira coisa, o pastor vai interromper o pregador e vai dizer para ele que aceita o desafio de ir até a África. Segunda coisa, ele vai dizer com uma condição, que a igreja autorize que o irmão Eliel Gomes da Silva vá com ele. Meu nome todo. Olha só a oração para não acontecer. Terceira coisa, ele vai sair de onde está e vai vir aqui onde eu estou e vai segurar a minha mão e vai dizer assim, irmão Eliel, venha comigo a Moçambique. Eu disse amém e pronto, acabou a missão. Nada, pastor, eu disse amém. Quando eu olhei, estava o Firmino em pé atrás do pregador, batendo o ombro assim, dá licença aqui, irmão. E nessa altura a minha orelha cresceu, né? Ele disse assim, eu aceito o desafio de ir até a África. Com uma condição, eu parei de respirar. Que a igreja autoriza que o irmão Eliel Gomes, que está bem ali, e apontou para mim, pastor. Vá comigo. Nessa hora eu pus a mão na cabeça assim, Jesus, não faz isso comigo não. Por favor, Senhor. Por favor, mas me peguei no último ponto, que era ele sair, não estava e vem dizer para mim, vem, né? Quando eu olhei bem na minha frente, o Firmino com a mão assim, irmão Eliel, venha comigo a Moçambique. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus está acima de tudo. Você não precisa compreender. Você não precisa compreender. Quando você tentar compreender a voz de Deus com a lógica humana, não vai dar certo. Advogado, comerciante, fazendeiro, tinha sido indicado, eu fui treinado e preparado pelos militares para ser governador, eu fui escolhido para ser governador. Eu tinha o meu futuro todo pronto, todo preparado, tudo pronto. E a igreja, para mim, era só um lugar que eu ia ao domingo, eu dava meu dízimo, como muita gente faz, né? Mas quando Deus põe a voz em você, certo? E eu lá no penúltimo banco do Tempo Central, 27 de agosto de 81, o corpo estava lá, mas a alma não estava. No final do culto, o pastor faz aquele convite, eu não sei quem cantou, não sei quem foi que pregou, não sei quem hino, não sei nada. Nessa hora, minha mulher diz assim, tu não quer vir comigo? Nós não estamos bem, precisamos nos consertar com Deus. Eu disse, sabe o que eu disse? Espera,
O que muito crente hipócrita diz, domingo que vem é Santa Ceia. A gente vai lá, fala com o pastor, ele ora por nós, toma a ceia, está tudo bem. E ela foi, e eu fiquei lá. E quando eu fiquei lá, a voz de Deus falou comigo. O que tu fazes aí sentado? Levanta! Faz um concerto comigo esta noite. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, tudo vai mudar na tua vida. Não é do dia para a noite, não é um passe de mágica, não. Porque Deus vai trabalhar na tua vida. Elas, quando chegaram no sepulcro, lá, olha só. Quando chegaram, a pedra já estava revolvida e era muito grande. Deus mandou fazer, Ele vai tirar as pedras. Ele vai abrir as portas. Ele vai remover todos os obstáculos. Pastor Marcos nos conhecia essa bênção em 98, não foi, Marcos? Nunca tinha visto antes nem mais gordo, nem mais magro. Apareceram lá na África do Sul, ele e o pai e um advogado. Em 98, desde lá que a gente se conhece. E nunca, alguém pergunta, qual foi o tempo mais difícil? Eu falei, hoje. Por quê? Porque missão é difícil no começo, no fim e em todo o tempo. Eu disse para o pastor, a missão é um funil ao contrário. Entra tudo por aquela parte fininha e quando sai pela parte maior. Porque é assim que é. Quando nós viajamos agora para a Índia, a minha esposa disse assim, por favor, não assume mais compromisso. Porque não é fácil, irmãos, você empregar a tua palavra para sustentar famílias inteiras. Mas quando você chega lá num lugar daquele, um homem como aquele, como o pastor Devachayan, esse não é o nome dele, esse é o nome bíblico dele, né? O nome dele é Ramunatapá, que quer dizer, é o adorado de Hanuman, que é o deus macaco da Índia, né? E você vê aquele homem que teve paralisia infantil, não pode calçar sapato, porque não tem sapato que vá entrar no pé dele. Fazendo a obra de Deus a pé. Eu estive na casa dele há 2 anos atrás, ficamos lá só meia hora, porque era tão perigoso estar lá, mais para ele do que para nós. E esse homem só precisava de uma motocicleta. E agora, quando eu fui lá, o pastor disse, pastor, ele não tem sustento, pastor. Como é que eu vou, pastor, como é que eu vou para a minha casa, olhar a minha cara no espelho, sabendo que eu tenho um homem como aquele, que não pode andar como eu ando, que não tem a saúde que eu tenho, apesar da idade que eu tenho, e precisa só de uma motocicleta. Ele, como estava nas nuvens lá, o Júnior viu, ele pastor, dentro daquela agência, ele estava assim, ele não estava acreditando. Mas é isso que nos move, quando Deus diz, e só para poder, ainda tem um tempinho ainda, porque muitas vezes eu disse assim, Senhor, por que eu? Eu não entendo por que eu. Aí eu voltei de uma viagem, logo daquelas viagens, quando eu vim para buscar eles, né? E lá, Belém, Igreja Grande, é assim, você tem escala, você vai cumprir. E eu fui para uma escala de Santa Ceia, cheguei sexta-feira, no sábado, escala de Santa Ceia, eu fui lá, estava sozinho ali, o pastor que ia ministrar a ceia, e estava ali à mesa da ceia, e eu perguntando para Deus, por que eu? Tanta gente que eu conheço, que tem chamado, que treme, que estremece, que tem visão, por que eu? E eu baixei a cabeça, quando eu levantei, estava aquele personagem na minha frente, todo de branco, me mostrou as mãos dele e disse assim, Eliel, porque eu morri por ti. Sabe o que está dizendo aí? A tua vida é minha. Eu dei a minha vida por tua causa. Por que tu ainda perguntas por que eu? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, irmão. Tem muitas vozes no mundo. Muitas vozes no mundo. E vozes que às vezes vão... O que Pedro disse para Jesus? Senhor, não te deixe fazer mal, Senhor. Que é isso, Senhor? Não. Ele disse o quê? Para trás de mim, ali era a voz de Satanás, usando Pedro.
pode ser uma pessoa do teu lado, pode ser uma pessoa que acha que pode estar te dando um bom conselho. Hoje, você vai dizer algo, porque nós vamos fazer isso aqui. Você vai dizer, Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Agora, só para poder encerrar, eu estava contando para o pastor as dificuldades que a gente passa na missão, né? E eu já tive a experiência, eu já fui dado como morto 2 vezes, devido a malárias, né? Malária cerebral. Mas em 2015 eu passei por uma experiência única. Eu vim de Angola, como eu fui em Angola, nós temos igrejas lá, e quando eu voltei, nós trouxemos um documento de um irmão e convidou para nós almoçarmos, um homem muito rico. Tem um restaurante, fomos lá comer, eu fui levar lá o documento dele, e quando nós comemos, quando eu saí de lá, eu disse assim, meu filho, alguma coisa não entrou bem. Já desci mal, né? E comecei a passar mal, barriga inchou toda. No outro dia, eu fui levar minha esposa numa consulta, e o médico me olhou e disse assim, o que tu tem? Eu disse, eu não sei, uma coisa ruim. Ele disse, entra aqui. E ele fez o que nós chamamos um scan, que é ultrassom, né? Fez e disse, olha, não é minha área, mas tem alguma coisa muito má aí dentro de ti. Vou te internar. Aí me internou. Resultado, eu tinha sido envenenado. Eu fui envenenado, passei mal de manhã, eu só vomitava sangue. Chamaram um outro médico, ele, quando olhou aqui, eu lembro, quando ele olhou para minha filha, balançou a cabeça e disse assim, eu não posso fazer nada. O teu pai foi envenenado, eu posso dar alguma coisa paliativa, mas nada posso fazer. Fiquei 10 dias entre a vida e a morte. Mandavam para casa, eu pirava trazer de volta para o hospital. No 10º dia, ele me mandou para casa e disse para o Júnior, isso era uma quarta-feira, se o pai piorar, traz de volta, porque não tem jeito o caso dele. E aí, quando deu 5:50 da tarde, eles tinham saído para ir para o culto, eu senti a vida indo embora, não era a primeira vez que acontecia isso comigo, eu disse para minha esposa, chama meus filhos, eu preciso me despedir deles, eu estou morrendo. Aí ela telefonou para a igreja, eles vieram para casa, nós saímos de casa 8:50 da noite, o hospital era muito longe, e entramos, o Júnior ia conduzindo a Nádia na frente, e eu sentado com ela ali, e eu perdi a consciência a primeira vez, depois perdi a consciência na segunda vez, quando eu caí sobre o colo dela, eu escutei aquela voz dizendo assim, canta. Pastor, 10 dias sem comer. Não podia tomar nada líquido, que a barriga inchava. Nada, sem comer e sem beber nada, 10 dias. Eu vim de 88 para 72 quilos em 10 dias. Como se tivesse feito uma bariátrica. E então, aquela voz falou, canta, a voz de Deus. Presta atenção, é por isso que eu quero encerrar com essa palavra. E eu pensei, a voz do homem falou, mas como é que alguém que não fala, eram soluços, eu cheguei a contar 5.000 soluços numa hora. 5.000 soluços numa hora. Para manter a cabeça, eu usei a matemática. Como é que alguém que não consegue falar, mal respira, vai cantar? Mas quando você já aprendeu a ouvir a voz de Deus, eu lembro que eu abri a minha boca, eu só abri a boca, e vocês cantaram esse hino aqui hoje, só que lá nós cantamos de maneira um pouco diferente. Lá a gente começa pelo refrão. E eu ouvi a minha voz assim, ó. Levarei, levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Pode continuar a cantar. Lá na frente, o Júnior e a Nádia se olharam e começaram a chorar e disseram: o papai está morrendo. O papai está morrendo. Mas era a voz de Deus dizendo: eu estou te curando. Você não precisa entender, você só tem que ouvir e obedecer. Cantamos todo esse hino, cantamos outros hinos. 1 hora depois chegamos lá no hospital, já eram mais de 10 horas, quase 11 horas da noite. O Júnior para o carro, era a emergência, vem a enfermeira com aquela cadeira de roda, e eu esqueci que eu não podia andar, pastor. Saí do carro, aí ela perguntou: onde está o doente? Eu lembrei que era eu. Aí sentei na cadeira, me entraram comigo lá para a emergência, ela telefonou para o médico, eu escutei ele falando em inglês, senhor da Silva e tal, aí eu escutei dizer, o médico falou para ele assim: olha, o caso dele é irreversível, interna, entuba ele, pronto. Foi a primeira noite que eu dormi bem. No outro dia de manhã cedo, o soluço desapareceu e eu não sabia, pastor. Nós já vamos cantar de novo aí, não se preocupe, não fique triste não. Aí o Júnior chegou, ele me levou para a sala dele, o médico, disse para mim: você não sei, ele disse para mim: olha, eu vou fazer agora a endoscopia, porque antes eu não podia sedar você. Mas você está tão bem que eu vou te sedar. Fez a endoscopia e disse para mim assim: você não sente dor? Eu disse: não. Mas era para você estar gritando de dor. Eu estava tomando o remédio pior que tinha para epilepsia, por causa das convulsões que eu tinha. Soluço e convulsão. Ele disse: todo o teu esôfago e o teu estômago estão em carne viva. Só é sangue. Eu disse: eu não sinto nada. Ele disse: então vai para casa. Eu fui para casa, pastor. Me levou para casa. Estava um dia assim meio chuvoso, pus uma cadeira no jardim, me sentei ali. E aí o soluço voltou devagarzinho. Eu saí assim me segurando na parede. E aquela voz: por que não cantas? Eu lembrei a voz de Deus, porque o inimigo pode depois tentar tirar a tua fé. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E aí ele mesmo segurando na parede, eu comecei assim, ó: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como quem? Como nosso Deus. Outra vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Sabe por quê? Olha só aí, ó. Criou o céu. E que mais? Olha aí. Criou o sol. E não parou por aí. Tudo ele fez. Tudo criou. Tudo formou. E para que ele fez tudo isso? O seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor. Você foi criado para o louvor e a glória de Deus. Pastor. Tem que parar, vocês não... Mas o pastor disse para fazer o convite e orar. Qual é o teu problema?
Será que Deus já não falou contigo e você está relutando em ouvir a voz dele? Ele já disse: eu sou o Senhor que sara. Então, se você crê nesse Deus, e você quer hoje dizer assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não falei das outras, as outras vozes não interessam. O que interessa é a voz de Deus. Porque no dia 5 de setembro de 1990, com apenas 6 meses que eu estava morando em Moçambique com a minha família, o telefonema foi: quer dinheiro, vai trabalhar. Eu peguei as passagens de volta até Belém, coloquei no chão, me ajoelhei e disse: Senhor, o que eu faço? A voz de Deus: fica, eu vou te sustentar. E até hoje, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que ampara, Ele é o Deus que faz todas as coisas. Você crê nesse Deus? Eu te convido agora, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Dá um passo de fé, creia. Você, quando se mover para cá, já no campo espiritual as coisas começam a acontecer. Há um movimento do Espírito agindo agora. Então você acha que o Deus que disse: haja luz, não tinha luz, minha gente. O universo inteiro era uma escuridão, só como ainda é. Lá fora é tudo escuro. A luz está aqui, porque Ele disse: haja luz, e a luz apareceu, e resplandeceu a luz. E a profecia diz assim: e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então o Deus que criou o céu, a terra, cada detalhe, o Deus que formou você, Ele não é poderoso bastante para mudar tudo na tua vida hoje? Claro que é. Claro que é. Olha, só uma notícia para você: eu não era para andar, porque eu não tenho rótulas. O médico que tratou do Ronaldinho foi o médico que me examinou, mandou fazer uma ressonância porque não acreditou. Eu não tenho rótulas. Eu subo escada. Um dia desse, pastor, minha esposa zangou comigo. Sabe a escada rolante? A minha vontade era subir a escada com ela descendo. E eu aproveitei que ela não estava, eu subi a escada, disse: você perdeu o juízo, você é um velho. Eu disse: olha, eu só quero ver como é que Deus está fazendo aqui. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Fiz o convite, mas quem vai orar é o anjo da igreja. É o anjo da igreja que vai orar por você. Pastor. Meus irmãos, nós vamos orar. Deus está presente no nosso meio. Sua presença é real. Ouvimos nesta noite testemunhos de grandes vitórias. Os projetos de Satanás é destruir, é roubar a nossa fé, é levar-nos ao desânimo. Mas o Espírito do Senhor está conosco. Ele está aqui para te levantar, para restaurar a tua vida, para curar as tuas feridas. E Ele está presente neste lugar. Nós cremos, queridos. Deus quer que você ouça a sua voz e dê crédito. E dê crédito. Vamos pedir aos pastores para estenderem a mão e vamos orar neste momento. Eu não sei o que você quer que Deus faça. Eu não sei o que você precisa. Não. Mas o meu Deus sabe. E também não sei por que você veio aqui à frente. O que te tocou, o que falou com você. Porém o meu Deus sabe. E nós vamos orar neste momento, ministrando esta oração, crendo na restauração divina. Vai acontecer cura, vai acontecer renovação, vai acontecer milagre. A unção divina está neste lugar. E a séria, o nosso Deus é o Deus de poder e de milagre. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Não venha por um acaso, venha crendo,
Venha entendendo que Deus está no controle. Venha crendo, não simplesmente porque foram convidados, mas porque você crê na voz de Deus. E a voz do Espírito Santo está falando contigo. Oramos, querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, mediante tudo que foi falado, que foi ministrado, tu conhece cada um que chegou neste lugar. Tu sabes de que forma vieram até aqui, como vieram crendo no que tu tens falado. E agora, Espírito Santo, traz restauração, traz consolo, ministra cura, ministra milagre, ministra saúde, ministra renovo, para que os teus filhos, Senhor, sejam norteados e guiados pelo teu Espírito, entendem a tua voz e aceitem os teus caminhos, meu Pai. Nós oramos agora para que o teu nome seja glorificado nessas vidas, Senhor, que chegaram neste altar. Senhor, tu és o Deus que ministra. Senhor, tu usaste os teus filhos com esta palavra, e nós estamos orando, mas é tu que realiza o milagre, é tu que restaura, é tu que dás vida, é tu que dá saúde, é tu que adverte, que orienta. E neste momento nós pedimos a bênção total, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quantos creram no agir de Deus?